Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 24 de fevereiro do ano da graça de 2021 e, mais uma vez, nos juntamos aqui durante uns minutos para refletirmos na palavra de Deus e no assunto que temos considerado desde domingo, aliás, temos considerado nas últimas semanas, em relação à liberdade e, particularmente, nesta circunstância, aquilo que nos relaciona também com a adoração. E, de facto, uma experiência desta liberdade que temos em Cristo é a adoração, uma marca inequívoca desta experiência de liberdade no que diz respeito também à comunicação e à expressão daquilo que somos. E a liberdade está tão ligada com essa expressão, com essa comunicação que podemos ou não ter. E em Cristo temos a liberdade de expressar ao Pai aquilo que somos, aquilo que sentimos, e isso reflete-se na nossa adoração. Gostaria hoje só de considerar dois aspectos que eu creio que são importantes, que são, primeiramente, as condições necessárias, a disponibilidade e a forma como nós temos que nos colocar nesta comunicação, nesta adoração a Deus. A religiosidade, e eu lembrei isso no domingo, a nossa religiosidade, naquilo que hoje, nos nossos dias, se reflete muito na nossa eclesiologia, aquilo que somos enquanto igreja, tem em algumas circunstâncias condicionado a adoração. O povo judeu tinha sido direcionado e ensinado por Deus que a adoração, dada as circunstâncias, tinha que obedecer a algumas circunstâncias, alguns lugares, e por isso era óbvio para eles que a adoração tinha que acontecer no templo. E lá acontecia uma parte importante da manifestação de adoração do povo de Israel. Mas o Senhor Jesus Cristo veio alterar todas essas coisas. E há um encontro de Jesus com aquela mulher samaritana que, entre muitas outras coisas, é importante porque o Senhor Jesus ali definiu esta nova realidade da adoração. E ela estava formatada aos velhos conceitos da adoração, dos lugares, embora naquela experiência de samaritana, com as divergências que havia com o povo judeu. Mas ali naquela conversa, o Senhor Jesus dá realmente informação muito importante. Ele diz no versículo 23 do capítulo 4 de João: mas vem a hora e já chegou, porque Jesus estava ali, não é? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, por este ensino, por esta revelação de Jesus, a adoração ganhava agora uma nova realidade, uma nova expressão. Ela precisava de ser algo absolutamente com origem no nosso interior, na nossa relação de intimidade. Deus é espírito e é nessa dimensão que a nossa adoração tem que acontecer, e com autenticidade, com verdade. E por isso é evidente que a nossa adoração tem como exigência estes dois fatores muito importantes. Aquilo que nós somos interiormente, que se reflete naquilo que somos exteriormente, obviamente, e também com autenticidade. E aqui é de facto importante percebermos que quem não experimenta esta liberdade que só Cristo pode dar, o Senhor Jesus disse, não é? Temos lembrado, se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é evidente que só aqueles que experimentam esta verdadeira liberdade em Cristo podem adorar a Deus. E por isso alguém que não tem Cristo no seu coração pode expressar palavras de reconhecimento de quem Deus é, mas não está verdadeiramente a adorar. Porque esta adoração tem que ser resultado da presença de Cristo e da mudança que Cristo faz na nossa realidade espiritual e também, por esse meio, se revelar na autenticidade daquilo que de facto nós somos. E portanto,
aqui fica este aspecto muito importante. Para nós adorarmos a Deus, precisamos da graça. Não é? Precisamos de reconhecer a graça, como já lembramos. Precisamos de ter memória de que a presença, a intervenção de Cristo na nossa vida nos beneficiou com bênçãos únicas e exclusivas da sua graça. Precisamos de perceber que a nossa adoração é resultado de algo interior, espiritual, com autenticidade, com verdade. E por isso o Senhor Jesus também deixou algumas orientações sobre os impedimentos que podem fazer-nos tropeçar ou impedir esta adoração. Antes de ir a uma importante exortação de Jesus, só lembrar um outro aspecto desta autenticidade e desta realidade da nova adoração. Aquela noção de templo que os judeus tinham, foi anulada agora em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,19 que nós agora somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo onde Deus habita. Portanto, aquela noção do lugar já não existe mais, porque nós individualmente como igreja, somos o lugar onde Deus habita. Estevão, lá em Atos capítulo 7, versículo 48, registra isso, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em nós, Ele é Espírito, Ele habita agora no seu povo e nós somos esse lugar onde esta adoração espiritual e verdadeira tem que acontecer. Entretanto, nós temos falado sobre as expressões práticas da nossa adoração. E há, de facto, expressões práticas da nossa adoração que podem impedir a nossa adoração. O Senhor Jesus deixou em Mateus, no Sermão do Monte, um importante Sermão do Monte, um apontamento importante sobre este aspecto. No versículo 23 do capítulo 5 de Mateus, ele fala o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, então voltando faz a tua oferta. Alguns aspectos importantes, por exemplo, mais uma vez incluir as nossas ofertas como uma expressão de adoração e depois perceber que esta autenticidade tem que se revelar também nestes atos. E o que me parece evidente deste texto para mim é que é inútil e ineficaz a adoração que não acontece com aquele padrão de autenticidade e que se poderá manifestar numa circunstância como esta. Seja ela entregar a oferta, seja fazer qualquer outra coisa em adoração a Deus, quando o nosso coração não está totalmente e absolutamente sintonizado com o Deus a quem adoramos. Isto deve nos fazer pensar seriamente, amados, porque esta liberdade que temos em Cristo, a graça que nos tem tocado, só pode resultar em adoração. Precisamos também de perceber que ela é exigente do ponto de vista da nossa autenticidade, do nosso relacionamento, da nossa intimidade com o Pai, que se manifesta na nossa relação com aqueles que estão ao nosso lado, porque Ele espera que a nossa adoração seja resultado de algo verdadeiramente autêntico. E isso também vai ter impacto nas nossas relações e na forma como nós vivemos aqui nesta realidade horizontal, neste mundo onde ainda estamos. Que o Senhor nos ajude a refletir e a considerar estes aspectos importantes da adoração e nos possam também eles ser de desafio para uma excelência nesta área da nossa vida. Mais logo, se o Senhor permitir, teremos o nosso tempo de estudo bíblico, continuando o nosso estudo em Lucas. Mais tarde enviarei, se o Senhor permitir, o vídeo com a proposta de reflexão e de estudo para hoje. Entretanto, vamos continuar a cuidar-nos em oração uns pelos outros. Gostaria de pedir que continuássemos a orar pela situação dos pais do Edu e a mãe da Yasmin, a irmã Ângela, os irmãos, o irmão Luís, a irmã Rose. A situação da viagem de retorno ao Brasil está a ser muito difícil. Vamos orar para que o Senhor possa agir no meio de toda esta dificuldade e possa realmente intervir e também possa trazer paz aos seus corações.
E, entretanto, vamos continuar a cuidar-nos em oração. Ontem partilhava Ruth, filha dos irmãos Manuel Costa e Maria dos Anjos, também está infectada com Covid. Vamos orar por esta família, para que o Senhor também possa agir nas suas vidas. Então, por tudo, mas acima de tudo, em gratidão pela graça que o Senhor manifesta e vem trazer sobre nós, vamos continuar em oração. Um forte abraço, um dia muito, muito abençoado e até mais logo, até quando o Senhor permitir.